Imagina por um instante que alguém que você amou com toda a força já não está mais aqui. Eu não sei quem foi. Talvez seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou aquele amigo que parecia família. E mesmo que a vida tenha seguido por fora, por dentro fica uma pergunta que volta quando a casa silencia. Será que terminou mesmo? Será que eu ainda posso fazer alguma coisa real por quem partiu? Eu já senti essa inquietação, como se a despedida tivesse deixado um fio solto, um ainda não escondido no coração. E é aqui que entra a promessa deste vídeo. Padre Pio revelou o que ocorre quando uma missa é oferecida por um falecido. Para onde vai esse sacrifício? O que muda do lado de lá? O que uma alma recebe quando o altar se torna ponte entre a terra e a eternidade? Tem gente que pensa que a missa por um falecido é só uma homenagem, um costume bonito para confortar quem ficou. Mas Padre Pio falava de outro jeito, como quem carregava familiaridade com o invisível. Ele dizia que mesmo para uma alma no purgatório mais profundo, uma missa oferecida com amor chega como um alívio tão verdadeiro que, se nós entendêssemos, não deixaríamos os altares vazios um só dia. E se isso for real, não como metáfora, mas como fato espiritual, então a morte não é um muro sem passagem. Existe uma ponte, existe um gesto concreto que atravessa o tempo, toca a misericórdia de Deus e alcança quem eu amo. Hoje eu vou te conduzir por esse mistério com linguagem simples, mas com reverência, porque isso pode mudar a forma como você vive o luto, não apenas com saudade, mas com intercessão, não apenas com dor, mas com esperança ativa. Se isso já tocou você, comenta. Eu ofereço luz por quem partiu. É curto, mas é uma intenção diante de Deus. E se você conhece alguém que está de luto, compartilha este vídeo com essa pessoa, porque talvez ela esteja precisando exatamente dessa esperança. Quando eu falo de oferecer uma missa por um falecido, eu preciso começar pelo essencial. Não é uma oração a mais na lista. A missa é outra realidade. Ali, eu não estou apenas pedindo algo a Deus, eu estou me unindo ao ato central da fé cristã, Cristo se oferecendo ao Pai, não como uma lembrança simbólica do Calvário, mas como o mesmo sacrifício tornado presente de modo sacramental no altar. Isso pode soar grande demais, e é grande mesmo, porque é justamente por ser grande que alcança uma alma além da morte. Padre Pio insistia que o valor da missa ultrapassa qualquer cálculo humano. E quando eu entendo isso, eu paro de tratar a missa como costume e começo a ver como fonte. Então, o que ocorre quando a missa é oferecida por um falecido? Ocorre que os frutos desse sacrifício perfeito são aplicados a uma alma concreta, com nome, história e necessidade. A tradição da Igreja fala de purificação após a morte para aqueles que morreram na graça de Deus, mas ainda precisam ser purificados. Padre Pio descrevia esse estado com imagens que ajudam, como um hospital espiritual, onde as almas esperam cura. A dor ali não é a mesma dor do nosso corpo, é, sobretudo, a intensidade da saudade de Deus. A alma já sabe que pertence a Ele, já provou um vislumbre da sua glória, e por isso deseja a união plena com um desejo que queima. Nesse sentido, a purificação é esperança, mas uma esperança ardente. E aqui entra um detalhe que muda a responsabilidade de quem está vivo. As almas nesse estado não podem mais fazer por si como nós fazemos aqui. Elas não voltam no tempo.
Não recomeçam escolhas, não acumulam méritos do mesmo modo. Elas esperam, suplicam e recebem. E é por isso que a intercessão da igreja, minhas orações, minha caridade, minhas missas oferecidas, tem peso. Eu que ainda caminho na terra, posso agir por alguém que já não pode agir por si. E isso não é arrogância, é comunhão. É o corpo de Cristo funcionando como família. Quando eu peço uma missa por um falecido, eu estou colocando aquele nome no altar e dizendo: Senhor, eu uno meu amor e minha saudade ao teu sacrifício. E é como se o meu amor limitado fosse carregado pelo amor infinito. Padre Pio dizia que uma missa oferecida com amor chega como alívio real. Não porque Deus seja convencido por nós, mas porque Deus quis que a caridade participasse dos seus caminhos. E isso consola, porque transforma a impotência do luto em gesto. Eu não posso trazer a pessoa de volta, mas posso amar de um jeito que alcança a eternidade. Agora eu quero te levar para um momento que para Padre Pio parecia concentrar o universo inteiro, a consagração. Muita gente assiste a esse instante no piloto automático como se fosse apenas a parte mais sagrada de um rito conhecido. Mas Padre Pio dizia que, se nós víssemos o que acontece ali, nossa postura mudaria para sempre. E eu entendo essa insistência. Se a missa torna presente o sacrifício de Cristo, então o altar não é um palco, é um ponto de encontro real entre céu e terra. O que ocorre quando a missa é oferecida por um falecido, especialmente nesse momento? Ocorre que a intenção deixa de ser só um pensamento e se torna uma direção espiritual concreta. Aquela oferta se volta por misericórdia para ajudar uma alma. Eu gosto de pensar que a graça tem uma pontaria de amor. Não é genérica, não é vaga, não se perde no ar. Deus sabe aplicar com precisão aquilo que nós entregamos com fé. Padre Pio falava da comunhão entre os estados da Igreja, nós na terra, as almas em purificação, os santos na glória, como uma realidade viva, não como teoria. Por isso, ele descrevia com linguagem forte que no invisível há adoração. Anjos se inclinam, santos adoram, e as almas em purificação esperam com esperança. Não é para criar espetáculo, é para lembrar que a realidade é maior do que o que os olhos veem. E quando eu ofereço a missa por um falecido, eu estou puxando essa corrente de comunhão em favor de alguém. Ele também usava uma imagem que me marca. As almas como náufragos agarrados a destroços, esperando que alguém lance uma corda. A corda, dizia ele, é a missa. A alma está viva, mas não está em terra firme. Ela não consegue inventar um barco. Ela depende da caridade da igreja. Quando a missa é oferecida, ocorre um socorro real, uma aproximação da margem, um alívio da espera, uma aceleração do caminho. Eu não preciso imaginar como funciona tecnicamente para crer que funciona. Eu só preciso lembrar quem é Cristo e o que é o seu sacrifício. E aqui vale corrigir um medo comum. Purgatório não é resto do inferno. Padre Pio falava dele como o último cuidado de Deus. Deus nos purifica porque quer nos receber por inteiro, sem manchas, sem desordens, sem resistências ao amor. A dor ali não é desespero de condenado, é saudade de amado. Então, quando eu ofereço uma missa por um falecido, eu não estou comprando o céu nem forçando um resultado.
Eu estou pedindo que a misericórdia de Deus inunde aquela saudade, cure mais depressa, console mais profundamente. E isso exige fé, porque eu não recebo comprovante. Eu não vejo a alma sorrindo. Eu não tenho sinais obrigatórios. Eu ofereço e confio. E essa confiança por si já me purifica. Eu aprendo a amar sem controlar. Padre Pio ensinava isso com a própria vida. Ele não tratava a missa como algo automático. Ele tratava como luta de caridade. E quando eu começo a ver assim, eu paro de ir à missa cumprindo tabela e passo a ir como quem entra num lugar onde o destino eterno de pessoas pode ser tocado pela graça. Se até aqui eu falei muito do mistério, agora eu preciso falar do efeito prático disso no meu coração. Porque Padre Pio não falava dessas coisas para alimentar curiosidade. Ele falava para despertar uma resposta. E oferecer uma missa por um falecido é uma resposta muito concreta. É uma obra de misericórdia espiritual. Só que é uma obra escondida, silenciosa, sem aplauso. E por isso ela purifica quem faz. Quando eu intercedo por alguém que morreu, eu amo alguém que não pode mais me retribuir aqui. Eu não ganho nada material. Eu não recebo reconhecimento. Eu faço por amor. E esse tipo de amor, desinteressado, tem um valor enorme diante de Deus. Padre Pio contava, e muitos ao redor dele testemunhavam, que as almas o procuravam. Algumas pediam ajuda, outras agradeciam. Eu não vou transformar isso em história para arrepiar, mas eu tiro daí uma verdade. Existe comunhão real. A igreja não é um grupo de vivos lembrando mortos. É um corpo onde a caridade circula. E quando eu ofereço uma missa, eu faço essa caridade circular. Agora, tem um ponto de maturidade espiritual aqui. A missa tem valor infinito, mas a minha participação pode ser superficial ou profunda. Eu posso estar ali com a cabeça longe, e ainda assim Deus age. Mas quando eu estou ali com intenção, oferecendo de verdade, eu me uno mais conscientemente ao sacrifício de Cristo. Eu não preciso sentir emoções fortes. Eu preciso decidir amar. Eu digo, Senhor, eu ofereço esta missa por fulano. E eu sustento essa intenção especialmente na consagração e na comunhão. Isso muda a forma como eu vivo a missa. E aqui entra a nossa chamada do meio do vídeo, do jeito mais natural possível. Se este tema está te fazendo bem, se inscreve no canal agora, porque eu quero formar com você uma comunidade que leva a fé a sério, com reverência e esperança. E para a gente interagir de um jeito diferente, escreve nos comentários uma palavra só que resuma sua intenção por quem partiu. Paz, perdão, luz, descanso, reencontro, e depois complete com eu coloco no altar. É simples, mas é profundo, porque transforma sentimento em oferta. E existe outra verdade que Padre Pio repetia: quem oferece também recebe, não como barganha, mas como fruto da caridade. Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando eu cuido de quem não pode mais cuidar de si, eu imito a misericórdia divina. E Deus cuida de mim de modos que eu nem sempre percebo na hora. Uma paz que aparece onde antes havia ansiedade, uma força para enfrentar tentações, uma libertação de culpas antigas, uma clareza para decisões difíceis. A caridade limpa por dentro e tem ainda a dimensão da gratidão eterna. A tradição espiritual ensina que as almas que entram na glória não esquecem quem as ajudou. Não como dívida, mas como gratidão purificada. Eu gosto de pensar que, ao ajudar uma alma, eu ganho uma intercessora. Eu ganho uma amizade na eternidade. Isso não substitui Cristo. Isso acontece dentro de Cristo, dentro do corpo dele. E essa ideia me consola muito, porque me lembra que o céu é família, não é isolamento.
Então, o que ocorre quando eu ofereço uma missa por um falecido também ocorre em mim. Eu deixo de ser prisioneiro da impotência. Eu transformo luto em missão. Eu começo a viver com consciência de eternidade. E quando eu vivo assim, eu valorizo mais o altar, a confissão, a comunhão, a oração diária. Eu paro de tratar a fé como enfeite e começo a tratar como caminho. Padre Pio queria exatamente isso. Um povo desperto, que entende que cada missa pode ser uma porta aberta de misericórdia para alguém que eu amo, e que hoje depende do amor da Igreja. Agora eu vou ser bem prático. Como eu posso oferecer missa por um falecido de um jeito simples e constante, sem complicar? A primeira forma é direta. Eu vou à paróquia e peço uma intenção de missa por aquela pessoa. Eu posso fazer isso por um familiar, por um amigo ou até por alguém que morreu e que eu nem conheci, mas por quem eu desejo misericórdia. Em muitos lugares há um valor sugerido, mas o essencial é a intenção e a união com a missa, não o dinheiro. Se eu puder estar presente, melhor. Eu participo com atenção, ofereço conscientemente, me uno ao altar. Se eu não puder, eu me uno espiritualmente. Deus não é limitado pela distância. O que conta é a fé com que eu me uno ao sacrifício de Cristo. A segunda forma é a perseverança. Às vezes, a gente oferece uma missa e acha que fez sua parte, e pronto. Mas a caridade não precisa ser única, ela pode ser constante. Eu posso oferecer uma missa por mês, ou durante um período específico, ou em datas importantes. Eu posso unir a isso um terço, uma comunhão oferecida, uma visita ao sacrário, uma esmola em intenção daquela alma. Não é para acumular pontos, é para sustentar um amor que não desiste. Padre Pio insistia que nenhuma missa se perde. Nenhuma. Cada uma abre caminho, cada uma aumenta a luz, cada uma consola a espera. E agora eu quero falar de um gesto que eu considero dos mais bonitos: oferecer por almas esquecidas. Aquelas por quem ninguém reza, ninguém pede missa, ninguém lembra. Padre Pio dizia que o céu se alegra de modo especial quando alguém faz isso, porque é caridade pura, sem retorno humano. E pensa comigo, quantas pessoas morreram sem família, sem quem as visite, sem quem as mencione. Se eu ofereço uma missa por uma alma esquecida, eu estou amando alguém só porque Deus a ama. Isso me parece muito parecido com o Evangelho. Outra coisa prática, eu posso oferecer pequenas renúncias com intenção. Um jejum simples, um ato de paciência, uma esmola discreta, um perdão que eu venho adiando. Tudo isso unido ao altar vira linguagem de caridade e ao mesmo tempo me educa. Eu passo a enxergar a vida com mais seriedade, porque a morte deixa de ser um tema distante e vira um chamado. Eu também vou precisar de oração um dia. Eu também vou depender da misericórdia de Deus. E eu também vou precisar que alguém não me esqueça. E o que ocorre do lado de lá com essa perseverança? A tradição espiritual descreve alívio, esperança, aproximação. Eu não afirmo isso como se eu tivesse visto. Eu afirmo como coerência com o que a Igreja crê. Se a missa aplica os frutos do sacrifício de Cristo, então ela realmente ajuda. Talvez não do modo instantâneo que nossa ansiedade quer, mas do modo profundo que a sabedoria de Deus decide. Às vezes uma alma precisa de muitas missas. Às vezes Deus, na sua providência, aplica graças de maneira que nós não entendemos. Mas o ponto é, nada é desperdiçado. Então, se você quer um caminho simples, eu te proponho um. Escolha um nome, peça uma missa nesta semana e durante 7 dias reze uma oração curta por essa alma. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma jaculatória. E se puder, ofereça um ato de caridade silencioso. Isso transforma a saudade em estrada. E quando a saudade vira estrada,
Ela deixa de ser só dor e vira direção. Padre Pio queria isso, que a gente fizesse algo real, porque a fé, quando é verdadeira, não fica só na emoção. Ela vira gesto. Eu quero fechar os capítulos tocando na parte mais humana disso tudo. O luto. Porque no fim, quase todo mundo chega a esse tema por causa de uma ausência. A cadeira vazia, o telefone que não toca, o aniversário que dói, a casa que mudou de som. E é justamente aí que a revelação de Padre Pio se torna tão consoladora. Oferecer uma missa por um falecido não apaga a saudade, mas dá sentido à saudade. Eu deixo de viver a dor como paralisia e começo a viver como oferta. Eu descubro que a despedida não precisa ser uma interrupção total do amor. Ela pode ser uma mudança na forma de amar. O que ocorre quando eu ofereço uma missa por quem partiu é que eu entrego essa pessoa no lugar mais seguro possível, o altar. Eu não tenho controle sobre o que acontece do outro lado, e talvez seja essa a maior purificação de quem intercede. Aprender a amar sem controlar. Eu ofereço e confio. Eu repito e espero. Eu me uno ao sacrifício de Cristo e descanso na misericórdia do Pai. Isso me dá chão, porque o luto muitas vezes nos deixa sem chão. E a fé não vem para negar a realidade. Ela vem para sustentar a realidade com esperança. Padre Pio chamava isso, de certo modo, de tesouro da alma compassiva. Eu entendo. É um tesouro escondido porque ninguém vê. Não vira manchete, não vira aplauso, não vira espetáculo. Mas Deus vê e Deus responde. Eu já vi pessoas endurecidas pelo sofrimento se tornarem mais brandas ao começarem a interceder pelos mortos. Eu já vi gente tomada por culpa encontrar paz ao transformar a culpa em oração perseverante. Eu já vi famílias divididas se reconciliarem porque um luto unido à fé fez nascer humildade. A missa, nesse sentido, não é só ajuda para o falecido, é também remédio para os vivos. E existe um aspecto belíssimo que me dá esperança: a gratidão eterna. A tradição espiritual afirma que as almas que entram na glória, tendo sido ajudadas, não esquecem. Não por obrigação, mas por amor. Eu gosto de pensar que, ao estender a mão para alguém na purificação, eu estou plantando um reencontro futuro. Um reencontro onde o amor será mais puro, mais livre, sem mal-entendidos, sem limites. Isso não é fantasia romântica, é a lógica da comunhão dos santos, uma família que atravessa vida, morte e eternidade. Por isso, se alguém que você ama partiu em circunstâncias difíceis, se ficou um medo, e se... Eu te digo, não se paralise. Não deixe o coração virar pedra. Faça do altar o lugar da sua fidelidade. Ofereça uma missa, depois outra. Una um terço, uma comunhão, um ato de caridade. Faça isso com simplicidade. O céu não exige teatralidade, exige amor. E Padre Pio repetia, de modo quase teimoso, que se as pessoas entendessem o valor da missa, o mundo se ajoelharia diante dos altares. Eu não sei se nós vamos viver isso como sociedade, mas eu sei que eu e você podemos viver isso como decisão pessoal. Não tratar o altar como detalhe, mas como centro. Então, o que ocorre quando uma missa é oferecida por um falecido? Ocorre que o sacrifício de Cristo toca aquela alma com misericórdia real, alivia sua espera, acelera sua purificação, aproxima o encontro com Deus. E ocorre também que o meu coração é educado na caridade, curado na esperança, fortalecido na fé. A morte continua sendo séria, mas ela deixa de ser absoluta, porque Cristo abriu uma ponte.
E a missa é a travessia mais concreta dessa ponte. Se você guardar uma coisa deste vídeo, guarda isso. Amor, quando é unido ao altar, não fica preso no tempo. Quando eu termino este tema, eu fico com uma certeza tranquila. A morte não tem a palavra final sobre o amor. Se eu posso colocar um nome no altar, eu posso continuar amando de um jeito que alcança a eternidade. Não é negação do luto, nem consolo fácil. É caminho. Caminho de caridade, de confiança e de perseverança. Talvez você não consiga fazer muita coisa agora, mas você consegue dar um passo, pedir uma missa, oferecer uma comunhão, rezar um terço, lembrar das almas esquecidas. E esses passos, quando unidos ao sacrifício de Cristo, têm um peso que nós não vemos, mas que é real. Padre Pio não falava disso para assustar, mas para acordar. O altar é mais poderoso do que a nossa distração deixa perceber. Se você está de luto, não caminhe sozinho. Transforme a saudade em intercessão e confie na misericórdia infinita de Deus. Se este vídeo te trouxe consolo, se inscreve no canal e vem caminhar com a gente. Aqui, a dor não vira espetáculo, vira missão. E eu quero que você conte nos comentários sua história e o que aprendeu hoje. Porque quando você escreve, outra pessoa que está sofrendo encontra abrigo. Se gostou, compartilha com alguém enlutado e diga: você ainda pode amar por ele.